Revelação divina do céu e do inferno por Ezequiel Moses. Enquanto eu estava ouvindo o irmão Ezequiel Moses, testemunhou sobre como ele morreu em sua cama. Ele estava fazendo seu trabalho diário e decidiu descansar por alguns momentos. Depois de 5 minutos, ele descobriu que já não podia respirar, e seu espírito saiu de seu corpo. Ele se virou e ficou ali, olhando para o seu cadáver. De repente, esqueceu-se de toda a sua vida na Terra. Depois de talvez 2 ou 3 minutos, apareceu algo como um elevador sobre seus pés, e o estava erguendo do quarto para o lugar do juízo no céu. O julgamento. Ezequiel falou sobre o julgamento, onde ele estava em uma longa fila com quase 10.000 pessoas na frente dele. Elas são pessoas de todas as idades e todas as esferas da vida de todas as nações, tribos e línguas, incluindo crianças, pregadores, primeiros ministros e presidentes. Ele estava chorando, com dor, e tremendo de medo do julgamento, enquanto ele estava na fila. Em um ponto, ele saiu da fila e tentou fugir do julgamento. Mas não importa o quão longe ele corria, ele não poderia chegar na parte de trás da fila. Então ele teve que voltar na fila novamente. Quando ele deu um passo atrás na linha, havia agora talvez 200.000 pessoas na frente dele. Quando você chegar à frente da fila, a porta de vidro deslizante se abre por si só, e seu nome é chamado. Você pisa e a porta abre sozinha. Do outro lado da porta, no lugar do juízo, há 2 anjos. Você pode ter certeza que a presença do Senhor vai estar lá, e eles estão operando sob ordens diretas do trono imperial, com plena autoridade para realizar ali o trabalho. Um anjo que está atrás, com uma tabela, em que há uma pilha alta de livros. Cada um desses livros contém pecados que as pessoas têm cometido durante sua vida na Terra. Há um livro para fornicação, um livro para mentirosos, um livro para roubadores, etc. O apóstolo Paulo escreveu: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, glotonarias, e coisas como estas, das quais eu vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Existem outras listas de pecados na Bíblia como esta, que incluem coisas adicionais, que Paulo resumiu aqui como coisas como essas. Ele disse que se o fruto do Espírito não é completo em sua vida, todas as 9 frutas, esqueça o céu. Eles são completados vivendo em santidade, já que eles são o fruto do Espírito Santo. Ele disse: você deve ter santidade completa, como o apóstolo Paulo disse. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, temperança, o domínio de si mesmo. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 22 a 25. O outro anjo está sentado atrás de uma mesa, sobre a qual está o livro da vida, que é um livro branco imaculado, contendo os nomes de cada pessoa redimida, que é salva pelo sangue de Jesus Cristo. Em todos os milhares de anos de existência humana, ainda há apenas um livro contendo todos os nomes dos redimidos, o que mostra quão poucos são. Os olhos dos anjos são como chamas de fogo, e ninguém pode olhar para seu rosto. O apóstolo João escreveu: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. Quando você está lá, sofrendo julgamento, você não tem permissão para dizer nada. Você não precisa discutir e dizer:
Deixe-me falar. Eu posso explicar o que aconteceu. Ninguém pode defender você naquele dia. É como se você pisasse em uma balança, e estavam sendo pesados todos os seus pecados, que você cometeu durante sua vida, pelos quais você nunca tinha arrependido, e pedido ao Senhor Jesus para lhe perdoar, são exibidos na pilha de livros, como se um computador, que exibisse os resultados dessa pesquisa. Está escrito: seu pecado encontrará. Números 32:23. Nesse ponto, se algum pecado aparecer, eles não vão perguntar nada. O anjo simplesmente grita: aparta-te, e a pessoa vai direto para o inferno. A próxima coisa que essa pessoa sabe é que ela se encontra no inferno. Ninguém pode suportar esse julgamento. É terrível. É por isso que precisamos da misericórdia de Deus. É por isso que precisamos da graça de Deus. E eu poderia acrescentar: é por isso que também precisamos viver para Jesus obedientemente, e não apenas dizer que cremos nele. É por isso que precisamos viver uma vida de arrependimento diário, que é o caminho mais curto para sua misericórdia. O inferno é real. O julgamento de Deus é difícil. Ele implora: ouça, estou implorando que dê sua vida ao Senhor Jesus. Quer você goste ou não, se recusais a arrepender-vos e dar a vossa vida ao Senhor Jesus Cristo, lamentareis terdes nascido neste mundo. Ouvi, este é um caso sério. Não podereis fugir, a não ser que deem a vossa vida ao Senhor Jesus, a menos que você se arrependa de seus pecados. Poderá salvar-se. Quando a pessoa à sua frente foi finalmente chamada, a porta se abriu, e o irmão correu até os anjos. Correu atrás do irmão, porque queria ver que tipo de juízo receberia. Quando ele entrou no local do julgamento, o anjo na mesa onde os livros dos pecados estavam empilhados, inclinou-se e olhou para ele por trás da pilha. Assim que ele acabou de atravessar aquele lugar, o anjo gritou para ele: não siga o menino, não siga o menino, por favor, não siga o menino. Garoto, hoje receberás as misericórdias do Senhor. Ele disse: olha, eu não sou melhor do que as pessoas que estão no inferno. Eu não vivi uma vida mais santa do que eles. Ele foi marcado por misericórdia. A Bíblia diz: vou me compadecer de quem me compadecer. Êxodo 33:19, Romanos 9:18. Eu me encontrei no inferno. No inferno ele estava gritando de dor, e ele podia ouvir todas as vozes das pessoas lá chorando e ranger de dentes. Ele disse: no inferno está cheio de escuridão, sem luz, o lugar estava cheio de trevas. Eu estava chorando seriamente. Chorei e chorei, pensei que Jesus viria para me resgatar. Ele disse: Jesus Cristo não me ouve de novo. O Pai não ouve a minha voz. O Espírito Santo não ouve a minha voz. Ninguém me salvará de novo. No inferno não há água para beber, não há comida para comer. Nós não podemos ver os olhos dos demônios. O inferno é real. Eu estou te implorando. O inferno é real. Ninguém me amava. Ninguém se importava. Escute, eu estou implorando a todos vocês, por favor, dê a sua vida ao Senhor Jesus. Modifique seus caminhos diante de Deus, porque se você sentir falta do céu, se você perder o reino de Deus neste mundo, arrependa-se. O reino de Deus está próximo. Arrepende-se. O inferno é real. Ouça, se você não quer ir para o inferno, o que você precisa fazer é pedir a Deus por misericórdia. Implore a Deus, porque eu sei do que estou falando. Quando eu estava lá, eu não sabia o que fazer, porque o lugar estava quente. As pessoas estavam implorando, as pessoas pediam misericórdia. No inferno não tem pontos de oração. Senhor, tem misericórdia. Se você sente falta do céu, se o pastor não pode resgatá-lo, no inferno, a fumaça é tão espessa. Todos os que cometem fornicação, penduram-nos e abrem suas pernas, e torturam suas partes íntimas com objetos pontiagudos. Eles são incapazes de defender-se, e são presas suas mãos. Elas são amarradas. O irmão Ezequiel grita e chora, quando conta seu testemunho, porque ele ouviu as vozes do povo que choravam, e ainda estão em seus ouvidos. No inferno eu senti o calor. É como quando você está em lava quente. Eu vi um monte de pessoas de diferentes raças, queimando,
e eu ouvi a voz de uma mulher chorando, implorando e implorando para voltar ao mundo para receber a Cristo Jesus. Ela disse que seu marido a fez estar onde ela estava agora, no inferno. Outro jovem gritou que seu amigo disse que deveriam gozar o mundo. Por um tempo, um homem estava chorando e implorando por água, mas não havia água para beber. Eis que, como eu estava chorando no inferno, vi as mãos de Deus, não vi o rosto, nem todo o corpo de Deus. Ninguém pode ver o rosto de Deus. Ele divergiu por um momento, dizendo: no céu, os santos não podem ver o rosto de Deus. Eles podem ver as mãos, os braços, ou as pernas de Deus, mas ele esconde o seu rosto. Quando Deus fala no céu, todo o céu treme, o trovão o golpeia, porque Deus está falando. Ele é um Deus de trovão e de fogo. Eu sabia que estas eram as mãos de Deus. Elas estavam procurando alguém que ele poderia resgatar. Eu estava gritando e chorando, e as mãos vieram ao meu lado. Eu estava olhando. As mãos estavam tão frescas. Quando eu vi as mãos, elas vieram por trás das costas. A impressão digital ainda está nas minhas costas até agora. Me puxou para fora do inferno. Colocou-me de volta à entrada do inferno. A mão do Senhor está sobre mim. As mãos de Deus, do Senhor, estão sobre mim. As mãos de misericórdia, as mãos que foram usadas para livrar os filhos de Israel de Egito, as mãos da salvação, as mãos da misericórdia. Precisamos da misericórdia para chegar ao céu. Precisamos da graça para chegar ao céu. Quando as mãos me colocaram à entrada, ouvi uma voz: que é pela graça de Deus que nós subiremos e iremos para o céu, em nome de Jesus. Imediatamente, apareceu-me o anjo do Senhor. Olhou-me de longe, e fez-me sinal, e disse: vem, recebereis a misericórdia de Deus hoje, no paraíso. Então, quando eu fui para ele, onde ele estava indo, eu estava seguindo ele. Ele chegou a um lugar. Então diante de nós estava cheio de ouro. Os chãos estavam cheios de ouro. Eu vi belas mansões em céu, mansões bonitas, mansões incomparáveis no céu. As coisas deste mundo perecerão. Um dia, eu vi mansões, de diferentes tipos de projetos no céu. Eu estava olhando tudo, e as paredes da casa eram douradas. É por isso que quero contar, porque eu sei o que está acontecendo. Aquele lugar glorioso, aquele céu. Estou com sede de voltar. Tenho pressa de voltar para o céu. E o anjo do Senhor olhava para mim, e eu comecei a ver que o lugar estava cheio de luz, sem luzes de rua, nada disso. Jesus Cristo, a lâmpada de Deus, é a luz do lugar. O anjo deu um passo e foi indo, e eu o estava seguindo. Havia um portão, era de ouro. E no interior do complexo havia flores lá, belas flores. O anjo deu um passo e foi. Eu segui. Em seguida, o portão de ouro abriu por si mesmo. Tudo no céu é automático. Em 2010, o Senhor me levou para minha própria casa no céu através dos anjos do Senhor. Quando entrei na sala de estar, o lugar estava sendo decorado. Então eu vi a cozinha. Lá eles estavam preparando comida. Se eu comesse a comida, eu não poderia voltar novamente. Mas graças a Deus por isso. Comida deliciosa. No inferno não há comida, não tem água, mas no céu beberemos a água da vida. Ele canta: não haverá choro ali, não haverá choro por lá. Não haverá sede lá, não haverá fome ali. A sala do trono. Conheci os santos. Vestiam roupas brancas, coroas na cabeça, estrelas na coroa, outras sem estrelas. Se eles tinham estrelas nas coroas, ou não as tinha, não importa. Eles estão melhor do que as pessoas que estão no inferno. Ouça, quando eu vi os santos de Deus, eles estavam louvando e dançando e adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles são tão lindos, tão bonitos. E eu estava procurando o Senhor Jesus Cristo. Eu queria vê-lo. Olhei para cima e para baixo. Eis que de longe eu vi Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava deitado, prostrado, e os 24 anciãos estavam diante dele. Eu tive que passar pelos santos. Eu passei por eles, para chegar onde Jesus Cristo está. Eu bati na perna de Jesus, dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Ele olhou para cima e disse: você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu. Porque eu estava no inferno. Então ele se levantou e me carregou, como um bebê. O Senhor me levantou,
sobre sua cabeça como um bebê. Quando eu estava em suas mãos, ele olhou para mim, sorriu e riu. Ele disse: "Você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu." Eu estava sorrindo em suas mãos. Eis que os santos estavam dançando e louvando a Deus. E foi por isso que é preciso graça e misericórdia. Escutem o que aconteceu. Eu ainda estava nas mãos de Jesus. Vi harpas, violinos, violas, trombones, saxofones, trombetas e todos os tipos de instrumento em suas mãos. Imediatamente eu ouvi deles a canção de Aleluia. Eles cantavam Aleluia, 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 e assim por diante. O que aconteceu? Jesus Cristo me colocou para baixo, e ele disse: "É tempo de você voltar." Eu não poderia dizer nada. Ele é meu mestre, ele é meu Senhor. Ele diz para voltar. Eu não posso falar uma palavra. Eu comecei a olhar para o seu rosto. A condição da igreja. Ele estava olhando para mim com olhos gentis, olhos muito ternos. Ele olhou para mim. Ele disse: "Filho, antes de ir, eu quero te dizer, e eu quero revelar a você. Eu quero te mostrar o que está acontecendo na casa de meu pai." Nós saímos do reino do Espírito, do quarto do trono, mas nossos corpos ainda estavam na sala do trono. Nós estávamos olhando para fora, e eis que eu e Jesus estávamos em um lugar, e Jesus Cristo apenas, com sua mão, limpou esta única nuvem. E eis que estávamos olhando para o mundo, e Jesus disse: "Você pode ver o que está acontecendo no mundo. Eu quero te dizer, meu povo, eu quero te mostrar o que está acontecendo na igreja, especialmente meus filhos, o tipo de vida que eles estão vivendo na terra." E Jesus Cristo disse: "Eu lhe mostrarei 3 partes." As pessoas se esqueceram disso. A Escritura que diz: "Não amem o mundo ou qualquer coisa no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor pelo Pai não está nele." Estão esquecendo o que eu lhes disse: "Eu não sou do mundo, assim também eles não são do mundo." E quando Jesus Cristo estava dizendo tudo isso, ele começou a derramar lágrimas, por causa de você e de mim. E ele disse: "Deixa eu te mostrar." E mostrou-me as mulheres, os homens e os ministros de Deus. "Vês meus filhos, como se vestem, e vêm a casa de meu pai." Vê aquelas mulheres, dizem que estão limpas, nascem de novo. O nome está escrito no livro da vida. Eles estão afirmando que estão vindo para o céu. Mas deixe-me mostrar-lhe o que está impedindo-os de entrar no reino do meu pai. E Jesus Cristo disse: "Você pode ver essas mulheres, e esses homens, e ministros de Deus, são 3 tipos de pessoas." E ele disse: "Olhem para as mulheres, você as vê. Veja essas pessoas que estão fazendo em seus cabelos anexos, acessórios, brincos nas orelhas, expondo seus seios, colocando correntes no pescoço, e coisas assim. Você pode vê-las com calças, mini saias, algumas pintando suas unhas, algumas pintando seus lábios, etc. Alguns clareiam, bronzeiam seu corpo." E Jesus disse: "Diga-lhes que nenhuma delas, se meu Pai pedir para os arcanjos soprarem as trombetas, nenhuma delas irão entrar no reino de meu Pai." Então ele disse: "Olhe para os homens, você pode vê-los, a maneira como eles estão vestindo, todos os tipos de estilo, em seus cabelos." Ele gesticula para a cabeça e menciona alguns penteados que não são naturais, alguns com bermudas, alguns soltam os botões da camisa, expondo seus peitos, depilam os peitos, e andam como bandidos, vindo para a casa de Deus. E Jesus disse: "Digo-vos que nenhum deles entrará no reino de meu Pai." E Jesus disse: "Você pode ver os homens de Deus, aquelas pessoas que eu pedi para pregar a verdade ao povo, que eu pedi para fazer o povo conhecer a verdade. Você pode vê-los." Comecei a ver os ministros de Deus, e disse: "Meus olhos os contemplam." Ele disse: "Você pode vê-los." Vimos alguns homens de Deus que estão lutando por seus postos. Vimos alguns homens de Deus lutando por dinheiro. Vimos alguns homens de Deus que entraram na terra, debaixo da terra, a fim de fazer sinais poderosos e maravilhas em seu ministério. Vimos alguns homens de Deus que entraram no oceano. Vimos alguns homens de Deus que entraram nas árvores, outros entraram no céu e nas nuvens, para fazer sinais e maravilhas.
poderes das trevas. E Jesus disse: nenhum deles entrarão no reino de meu Pai. Deixe-me dizer-lhe algo, você que vai saltando de igreja em igreja, procurando milagres, sinais e maravilhas, e coisas assim, e pastores, para ter visões para você, você vai para o inferno com eles. Ele falou sobre as mulheres, que usam calças para fazer trabalhos do governo, como subir árvores, e assim por diante. Ele disse: não há nenhum céu para você. Eu acho que ele disse algo como: esses trabalhos é para os homens fazerem. Ele disse que alguns pastores argumentarão que devemos obedecer ao governo. Mas ele perguntou: devemos obedecer ao governo, ou obedecer a Deus? Todos vocês, irmãos, com brincos, ou cabelos, punk, irmãos e irmãs, piercing, brincos, etc. Suas roupas têm que ser com modéstia e pudor, mas vocês têm luxúria. Algumas pessoas estão fazendo coisas que estão erradas. Mulheres que cobrem suas cabeças. O Senhor também disse algo. Ele disse ao irmão Ezequiel: pode uma mulher orar sem cobrir seus cabelos? Pense nisso. O Senhor disse que as mulheres devem cobrir o cabelo quando oram, e honrar a Deus, como dizem em Coríntios 11, 3-11. O chamado ao arrependimento. Escute, o inferno é real. Escolha o inferno ou o céu, Jesus ou Satanás. Ele deu o seguinte desafio: ouça, se a trombeta soa agora, você é capaz de ir. Precisamos da misericórdia de Deus para entrar no céu. Quero que clame a Deus: preciso de sua misericórdia neste momento. Senhor, tem misericórdia de mim. Preciso de sua misericórdia para entrar no reino de Deus. Não quero ir para o inferno. Livra-me, ó Deus. Senhor, livra-me. Eu não quero terminar no inferno. Em nome de Jesus oramos. Ouça, eu quero que você ore, ore, ore. Fim do testemunho. Meditação das Escrituras. Porque os vossos caminhos estão à vista plena do Senhor, e Ele examina todos os vossos caminhos. As más ações dos ímpios os prendem, e com as cordas dos seus pecados, serão detidos. Provérbios 5, 21-23. Ver também Provérbio 4-5. Não amem o mundo nem nada no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor pelo Pai não está nele. 1 João 2:15. Portanto, exorto-vos, irmãos e irmãs, em vista da misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a vossa verdadeira e apropriada adoração. Não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, sua vontade boa, agradável e perfeita. Normalmente, cabelo anexos referência a perucas, cabelo falso, ou qualquer acessório artificial que é tecido ou cortado para o cabelo. Enquanto grampos de cabelo também são um tipo de anexo artificial. Cada pessoa deve orar fervorosamente e buscar a orientação do Senhor sobre o que eles podem usar, quer te agrade ou não. E tenha cuidado para não fazer nada para mudar a imagem de Deus, na qual fomos criados naturalmente. Com relação aos homens afrouxando seus botões da camisa, este refere provavelmente mais do que apenas deixando o botão superior desabotoado, de modo que o tórax esteja exposto. Precisamos esquecer o padrão do mundo. Se alguém está expondo a nudez e as partes do corpo, por exemplo, vestindo tops sem mangas ou vestidos, ou cintas de espaguete, shorts, ou saias curtas e vestidos curtos, e depilando as partes sexuais, para agradar os homens, ou devido à vaidade, é errado. É por isso que é tão importante orar sobre essas coisas e pedir ao Senhor discernimento. O irmão Ezequiel afirma que o Senhor não quer que as mulheres usem correntes no pescoço. Se você quiser conhecer Jesus, você pode. Tudo começa quando você se arrepende e crê nele.